O dinheiro sempre esteve presente na vida das pessoas, mas a forma como ele circula muda ao longo do tempo. No Brasil, a história da nossa moeda é repleta de curiosidades, transformações e momentos decisivos. Do antigo réis, que atravessou séculos, passando pelo cruzeiro, cruzado, cruzeiro real e chegando ao real que usamos até hoje, cada moeda conta um pedaço da nossa história. Neste vídeo, vamos explorar essa trajetória em 9 partes, mostrando como o dinheiro brasileiro evoluiu junto com o país. A primeira moeda oficial do Brasil foi o réis, herdado de Portugal ainda no período colonial. O nome vinha da moeda portuguesa chamada real, no singular, que no plural se tornava réis. Durante o Brasil colônia, as moedas que circulavam aqui eram na verdade portuguesas, muitas vezes feitas de ouro e prata. Mas havia um problema: a escassez de moedas no território. Por isso, além das moedas oficiais, era comum o uso de trocas diretas e até mesmo a utilização de produtos, como o açúcar, o fumo e o ouro em pó, funcionando como dinheiro. O réis permaneceu como a base do sistema monetário brasileiro por mais de 300 anos, atravessando desde a chegada dos portugueses até o início do século XX. Ele acompanhou as transformações do país, da colônia ao império e do império à república. Com a independência do Brasil em 1822, o réis continuou sendo a moeda oficial. Durante o império, novas emissões foram feitas já com símbolos nacionais, como o brasão imperial e a coroa. Essas moedas mostravam a identidade do novo país que surgia. No entanto, o Brasil ainda enfrentava dificuldades com a circulação monetária. A economia era basicamente agrária, baseada no café e no açúcar, e o governo muitas vezes precisava emitir mais dinheiro do que tinha em reservas, o que causava desvalorização e perda de poder de compra. Na Primeira República, após 1889, o réis seguiu sendo utilizado, mas os problemas econômicos se intensificaram. O crescimento da dívida pública, a emissão descontrolada de papel-moeda e crises políticas fizeram o valor do réis oscilar muito. Era comum a inflação corroer o poder de compra do povo, o que gerava insatisfação e mostrava que o sistema precisava mudar. Assim, o réis, apesar de sua longa história, começou a dar sinais de esgotamento e abrir caminho para as primeiras grandes reformas monetárias do Brasil. Depois de séculos de uso, o réis finalmente foi substituído em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas. Nascia o cruzeiro, uma moeda que simbolizava a modernização do país e a necessidade de reorganizar o sistema monetário. A mudança foi enorme. Um cruzeiro equivalia a 1.000 réis. Essa troca simplificou a contagem e trouxe uma sensação de renovação. O nome cruzeiro foi inspirado na constelação do Cruzeiro do Sul, um dos principais símbolos do Brasil. As primeiras notas do cruzeiro traziam figuras históricas e símbolos nacionais, refletindo o orgulho de um país que buscava se industrializar e ganhar mais força no cenário mundial. A nova moeda chegou em plena Segunda Guerra Mundial, em um momento de transformação política e econômica. O cruzeiro marcou uma nova fase, mas, com o passar do tempo, o Brasil voltaria a enfrentar um velho inimigo: a inflação, que corroía o valor do dinheiro e exigiria novas mudanças no futuro. O cruzeiro foi pensado para trazer estabilidade, mas, ao longo das décadas de 1950 e 1960, o Brasil enfrentou fortes pressões econômicas. O crescimento acelerado da população, os gastos públicos elevados e crises internacionais fizeram a moeda começar a perder valor. Para tentar controlar a situação, o governo lançou novas emissões de notas e moedas, mas isso apenas mascarava o problema. A inflação, que é o aumento generalizado dos preços, começou a se tornar parte da vida do brasileiro. Na prática, o dinheiro cada vez comprava menos, e era comum as pessoas perceberem que o preço de produtos básicos subia de um mês para o outro. Essa perda de poder de compra desgastava a confiança no cruzeiro e preparava o terreno para mais uma grande reforma monetária. E assim, em 1967, o Brasil anunciava uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, mais uma tentativa de reorganizar a economia. Em 1967, o Brasil passava por um período de instabilidade econômica e inflação crescente. Para simplificar os cálculos e tentar resgatar a confiança da população, o governo criou o Cruzeiro Novo. A regra foi simples: 1.000 cruzeiros antigos passaram a valer um cruzeiro novo. Essa mudança retirava 3 zeros das cédulas e tornava as contas do dia a dia mais práticas. Durante algum tempo, as notas do Cruzeiro Novo eram carimbadas sobre as antigas, até que novas emissões fossem produzidas. Apesar da mudança de nome e da tentativa de reorganização, o problema da inflação não foi resolvido. Poucos anos depois, em 1970,
O novo foi abandonado, e a moeda voltou a ser chamada apenas de cruzeiro. Essa fase mostrou que trocar o nome ou cortar zeros ajudava apenas temporariamente, mas não atacava a raiz dos problemas econômicos. Ainda assim, marcou uma etapa importante da longa jornada do dinheiro brasileiro. Em 1970, o novo foi retirado do nome, e a moeda voltou a ser chamada simplesmente de cruzeiro. No início, o país vivia o chamado milagre econômico, período de rápido crescimento. Porém, esse impulso logo se esgotou, e a inflação voltou a ser uma ameaça constante. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Brasil conviveu com uma inflação cada vez mais alta. Os preços subiam de forma acelerada, e o dinheiro perdia valor quase de um dia para o outro. Isso fazia com que muitas famílias corressem para gastar o salário assim que recebiam, antes que os preços aumentassem novamente. Foram lançadas diversas séries de notas, algumas com valores cada vez maiores, como 10 mil, 50 mil e até 100 mil cruzeiros. Esse cenário mostrava como o poder de compra estava se deteriorando e como a confiança na moeda diminuía a cada ano. Diante desse quadro, seria necessário criar novas moedas em busca de estabilidade, e o Brasil entraria em uma verdadeira maratona de reformas monetárias. Na década de 1980, o Brasil enfrentava uma hiperinflação. Os preços subiam em ritmo assustador, corroendo totalmente o valor do dinheiro. Para enfrentar a crise, em 1986 o governo lançou um grande plano econômico, o Plano Cruzado. Com ele, o cruzeiro foi substituído pelo cruzado, na proporção de 1.000 cruzeiros para um cruzado. Além da troca da moeda, o plano trouxe medidas drásticas, como o congelamento de preços e salários. No início, a população comemorou, já que parecia que a inflação havia desaparecido. As novas notas do cruzado traziam figuras marcantes da história brasileira, como Juscelino Kubitschek e Santos Dumont, além de símbolos nacionais. Porém, o entusiasmo durou pouco. Sem resolver os problemas estruturais da economia, a inflação voltou com força em poucos meses. Mesmo assim, o cruzado marcou uma das tentativas mais ousadas de estabilizar a moeda no Brasil e mostrou como a luta contra a inflação seria longa e difícil. Depois do fracasso do cruzado, o Brasil passou por novas reformas rápidas. Em 1989, foi criado o Cruzado Novo, substituindo 1.000 cruzados por um cruzado novo. Mais uma vez, o objetivo era cortar zeros da moeda e tentar recuperar a confiança da população. Porém, a hiperinflação continuava fora de controle. Em pouco tempo, em 1990, o país abandonou o Cruzado Novo e trouxe de volta o nome Cruzeiro. Só que, mesmo com o retorno, a moeda não conseguiu resistir à escalada dos preços. Os anos seguintes foram marcados por mudanças sucessivas. Em 1993, surgiu o Cruzeiro Real, novamente cortando 3 zeros. Essa foi a última etapa antes da criação do real, a moeda que finalmente conseguiria dar estabilidade ao Brasil. Essas trocas constantes mostravam o quanto o país buscava desesperadamente uma solução, até que um novo plano econômico mudaria a história da economia brasileira. Em 1994, o Brasil vivia uma das maiores crises inflacionárias de sua história. Para enfrentar o problema, o governo lançou o Plano Real, que não foi apenas uma troca de moeda, mas um conjunto de medidas econômicas para controlar de vez a inflação. O primeiro passo foi a criação de uma moeda provisória, a Unidade Real de Valor, URV, que servia como referência estável para os preços. Poucos meses depois, em julho de 1994, nascia oficialmente o real, reais, na proporção de R$1 para 2.750 cruzeiros reais. Diferente das moedas anteriores, o real trouxe estabilidade. A inflação foi controlada e o poder de compra da população voltou a ter previsibilidade. As primeiras notas homenagearam animais da fauna brasileira, como a garça, a onça e a arara, criando uma forte identidade visual para a nova moeda. Até hoje, o real permanece como a moeda oficial do Brasil e é considerado um dos planos econômicos de maior sucesso da nossa história. Ele representa não apenas dinheiro em circulação, mas também um marco na luta contra a inflação e no fortalecimento da economia do país. E essa foi a incrível jornada do dinheiro no Brasil, do réis ao real. Se você gostou de conhecer a história por trás das nossas moedas e como elas acompanharam o crescimento do país, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E conta pra gente nos comentários, qual período da história do dinheiro brasileiro você achou mais curioso ou surpreendente? Vamos adorar saber sua opinião.